Cuidado! Ele é o Homem-Aranha. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera Cinema. Dessa vez pra gente falar sobre herói novamente, sobre o filme de herói totalmente subestimado, menosprezado, que é melhor do que você lembra, acredite, depois da vinheta. The Amazing Spider-Man, ou Espetacular Homem-Aranha, como foi nomeado aqui no Brasil, é um filme que, desde a sua época de lançamento, deixou o pessoal meio dividido. Principalmente porque a grande referência para filmes do Homem-Aranha era a trilogia imensamente clássica e maravilhosa do Sam Raimi com o Tobey Maguire. Só que a questão é, o filme, principalmente o primeiro, teve umas impressões meio negativas e o segundo foi completamente negativo. E eu, desde essa época, gostava dos dois. Adorava demais, principalmente o segundo e todas as coisas de referência dos quadrinhos, dos poucos quadrinhos que eu tinha lido do Aranha, que ele trouxe pra tela, o jeito que ele representava alguns personagens, etc. O filme é ruim, na verdade, né? O roteiro, um monte de outras coisas é completamente ruim. Porém, eu reassisti ontem, no dia de ontem, Homem-Aranha 1, né? O Amazing 1. E ele é diferente do que eu lembrava, porque eu acho que esse filme, no geral, muito da memória falsa que a gente tem, ou das coisas que nos foram ditas e a gente discutiu no momento de lançamento, perduram na nossa cabeça até hoje, o que acaba atrapalhando um pouco no julgamento do filme em si. E mesmo eu, sendo uma pessoa que tenha gostado daquele filme, eu tinha muitas impressões erradas sobre personagens, sobre desenvolvimento, sobre um monte de coisa, que agora, revendo, eu percebi que são muito melhores do que eu lembrava. Por isso, decidi fazer esse vídeo aqui pra vocês. Está sendo gravado agora, nessa sexta-feira mesmo. Eu tenho que correr pra editar, vai ser uma loucura, tenho um monte de reunião pra fazer. Então já deixa o like aí, pelo esforço e pelo... não sei. Pelo Jorge, de gravatinha. Cara, o começo do filme. No começo do filme a gente vê ali o passado do Peter, o pai dele e a mãe dele abandonando ele, indo embora, ele ficando com a tia May e o tio Ben. Temos um cortezinho pra época dele na escola. E a gente entra, então, numa das questões que eram mais mal julgadas no grande geral. Eu mesmo era uma dessas pessoas que acreditavam o quê? Esse Peter é descolado demais. Ele é muito... sabe? Não passa a vibe de Peter, porque a gente tá acostumado principalmente com o Tobey Maguire, que era um bundão. E aí tem duas coisas, uma que a gente pode discutir mais pra frente sobre a possibilidade de adaptabilidade de personagens, inclusive essa é uma coisa que o novo Homem-Aranha faz muito bem com o Flash, né? O novo Homem-Aranha eu nem gosto tanto dos filmes, gosto do primeiro, o segundo acho muito ruim, mas o Flash desse Homem-Aranha é um personagem muito incrível, mesmo sendo completamente diferente dos Flashes antigos. Mas a gente discute um outro dia sobre isso. A questão é, inicialmente, antes de reassistir o filme, eu tava pensando, não, vamos lá, existe a possibilidade de adaptar as coisas mantendo a mesma essência. E eu acho que o filme entregava isso porque eu sentia a mesma coisa. Só que, na verdade, ele sequer adapta isso de maneira tão grande como as pessoas costumam comentar. O Peter não é nem um pouco descolado nesse filme. Nem um pouco, nem um pouco, nem um pouco. Não tem uma cena em que ele pareça descolado. No comecinho, primeira cena, tá lá, tá o Flash, pá, joga uma bola de basquete na boca dele, né? E aí eles ficam lá dando risada, o Flash e o grupinho dele fingindo que foi um acidente, dando risada da cara do Parker, não sei o quê. E o Peter olha, sabe? Ele não é um cara tímido, não é tímido no sentido de, não, vou fingir que eles não me conhecem, isso aqui não aconteceu, vou fingir que nada aconteceu. E isso ele nunca foi. Pelo menos das versões de quadrinhos e de desenhos que eu assisti, o Peter nunca foi esse personagem, principalmente no Espetacular, né? Lembrando do desenho, ele era um Peter que existia ali dentro. Ele não é um cara que, não, está acontecendo, vou ficar recluso no canto da sala, nunca vou falar com ninguém. Não, ele respondia as coisas. Não era bem tratado, não era bem visto por ninguém, mas respondia. Me deixe em paz, Flash. Eu não vou mais ser o seu saco de pancadas. Então vem a segunda cena, uma garota vem falar com ele. Aí o pessoal, nossa, o Peter tá falando com a menina, o cara que era pra ser o nerdão no canto, não sei o quê. A menina vem falar com ele, ele completamente desconfortável e sem entender aquela situação, ele sequer consegue falar com as pessoas, principalmente com as mulheres, gaguejando, não sei o que, não sei o que. Aí a menina, né, você gosta de suas fotos, não sei o que, você pode tirar umas fotos do carro do meu namorado? Yeah, I looked at the old
Your schedule. Okay. Essas cenas, esse comecinho aqui, é justamente pra te colocar naquela situação pra você entender como é que é a relação dele com os personagens, né? Já que é a primeira cena ali do momento do presente, pra você entender como funciona aquele universo e como funciona a presença do Peter naquele negócio. E o que a gente tem até então? Um cara que anda com a postura baixa, né? Não tá, olha só, eu sou foda. Quem anda pra cima, olhando pra cima, sempre é o Flash. Com o peito pra cima, andando, porque ele sabe, ele se acha o poderoso. O Peter até então, ombro curvado, ombro meio caído, olhando pra baixo, sem olhar diretamente nos olhos das pessoas. Na hora que vai conversar, ele até olha um pouco, mas olhando, sem saber falar, sem conseguir dialogar, sem conseguir se expressar muito bem. Totalmente recatado, tipo, com roupas que cobrem o corpo todo. Inclusive, a gente já comentou, acho que na cronosfera normal, sobre ser um dos artifícios que você usa pra personagens que não querem se exibir, que não querem chamar atenção, né? O Peter não tá de regatinha amarela. Não é um negócio que ele tá chamando atenção. Se ele tivesse de regatinha amarela, fala, não, ok, esse Peter talvez ele seja mais descolado do que o normal. Ele tá com uns blusão, não sei o que, tudo pra não chamar atenção. E aí tem o skate, que é o que o pessoal fala muito. Nossa, como assim o Peter Parker de skate? O cara que, né? Cara, olhar pra esse Peter que tem totalmente uma postura de moleque quieto, moleque que não conversa com todo mundo, que não consegue se expressar, não consegue se relacionar, e colocar justamente alguns elementos de personagens que não são assim, deixam até o personagem mais rico. Por exemplo, você ou alguém que você conhece, que na época da escola era tímido, não sei o quê, não se encaixava muito bem nos grupinhos, mas tentava. Sabe aquela época que o pessoal usava cabelo pro lado e você gradualmente começou a botar o topete pro lado? Eu não sei porque eu né? Mas existem esses momentos, existem as pessoas que isso é totalmente normal. Tentar se encaixar em um grupinho, tentar fazer alguma coisa que eles fazem pra se sentir parte de uma unidade só e às vezes não funciona, que é o caso do Peter. Ele tá ali com o skate, que teoricamente é uma coisa que você cria um grupo, você vai com uma galera brincar, andar de skate nas praças, vai se relacionar com o pessoal que gosta desse tipo de coisa, mas ele nunca anda de skate com ninguém. Ele tem o cabelinho pro lado, mas ele nunca é bem visto como, não, o cara é bonito, não, ele é triste, mas não, ele tem o cabelinho pro lado. Não! O negócio não enxerga ele dessa forma. Por mais que ele tivesse o skate nas costas, por mais que ele tivesse o topetinho bonitinho, por mais que ele fosse um cara bonito no geral, Tobey Maguire também é, mas nem vou ficar pontuando aqui, fazendo comparações entre os dois, ele ainda não é descolado. E o filme faz questão de todos os momentos mostrar isso pra você. Na cena seguinte, ele vai lá tentar salvar um moleque que tá sofrendo com o Flash tá fazendo ele comer comida, de ponta cabeça, não sei o quê. E, novamente, ele não tem um mínimo de moral. Leva um monte de porrada do Flash, cai no chão, as pessoas passam por cima dele, chutam a câmera dele e vão embora. Ele não é descolado, porque tem um skate. Eu tenho um skate. Tudo bem que eu sou descolado. Mas... E ainda nessa cena do garoto, você consegue perceber muito sobre o Peter que viraria o Homem-Aranha. Ele é o cara que não quer chamar atenção, ele é o cara que quer ficar no canto dele, ele é o cara que tentou, assim, entrosar em algum grupo alguma vez e não conseguiu, mas, acima disso tudo, ele prioriza proteger as outras pessoas do que proteger a si mesmo. Olha só, a gente tem isso já nos primeiros momentos ali, primeira sequência do filme. Ele poderia ter deixado o moleque quieto, ele poderia ter tirado a foto do moleque comendo comida do macarrão, que nem o Flash pediu pra ele fazer. Pediu não, mandou ele fazer, mas ele recusou. Além dele ter recusado tirar foto, ele zoou o Flash. E aí o Flash parou de atormentar o moleque e foi atormentar ele. Put him down, Flash. Take the picture. Put him down, Eugene. Sabe? É um personagem tímido que já mostra ali as facetas de Homem-Aranha. E ter percebido isso depois de tanto tempo, depois de ter assistido o filme 3 vezes no cinema, um monte de vezes em casa, foi interessante. Foi interessante. Still not taking the picture. Stay down, Parker! Who wants one more? E aí, em seguida, a gente vai pro núcleo familiar, com ele se relacionando com a tia May e o tio Ben, de uma maneira completamente diferente do jeito que ele fala com o pessoal da escola. Olha só. Por quê? Porque ele se sente de maneira diferente, ele se sente mais seguro, ele se sente mais à vontade. Ele faz piada com o tio Ben, ele senta na pia. Se eu sentar na pia aqui, o povo me mata. Ele senta na pia, vai lá, conversa, faz uma piadoca, não sei o quê. Mostrando mais sobre o personagem, mostrando que ele não é só aquele moleque quieto que fica no canto e nunca foi. Where's the flood? Follow me, I'll show you. You serious? Yes. E aí, um pouco mais pra frente, ele acaba ganhando os poderes do Aranha, né? Que depois surgiria o tal do Homem-Aranha. E temos um momento em que ele vai, né, zoar com o Flash. Definitivamente. Porque chegou o estopim, né? O Peter, por si só, tem alguns limites
E já tava no limite. Tava no limite em que ele já não aguentava mais o Flash zoando com ele, zoando com outras pessoas, principalmente com outras pessoas, porque nessa cena o Flash pegou e jogou o balde de tinta em cima do cartaz por acidente, mas falou que se não fosse por acidente devia ter sido de propósito, porque todo mundo é trouxa lá. E aí ele falou, não tá certo. Ele não pode simplesmente fazer isso porque ele tem poder. Agora eu tenho mais. Go ahead. Take it. E nessa cena é muito interessante os pequenos detalhes. A cada pequena brincadeira que ele faz com o Flash, a cada momento que o pessoal dá risada, ele vai se libertando mais. A primeira coisa que ele faz, ele fica olhando pra cara do Flash, olha esse detalhe, ele fica olhando pra cara do Flash, ele vai dar um sorrisinho, tímido, e ele volta. Como se ele percebesse, né, lembrasse que por mais que ele estivesse zoando ali, cara, ele é um moleque que tá lidando com Flash Thompson, o cara, sabe? Mas aí, a cada coisinha que vai acontecendo, ele vai zoando mais ainda, ele vai conseguindo se libertar, conseguindo sentir o gostinho de ter o poder, e então abre o sorriso, finalmente, e aí finaliza aquela cena. Leva uma puta de uma bronca do tio Ben pra perceber que talvez ele estivesse errado, que ter o poder ali e usar daquela maneira estava fazendo com que ele fosse exatamente igual ao Flash. Por mais que o Flash fosse um grandíssimo desgraçado, ele estava agindo da mesma maneira, sabe? De outros pontos de vista. E aí tem novamente uma cena com a Gwen, um personagem que ele já estava conversando algumas vezes, já encontrou em alguns outros momentos, e mais uma vez, ele não consegue falar absolutamente nada. Eu fico transtornado comigo mesmo de lembrar e pensar na possibilidade dele ser descolado, descontraído, todo poderoso. Ele não consegue falar com a Gwen. I don't know, we could, or we could do something else, or we could, if you don't, I mean, like, we could... Yeah. Yeah? Yeah, either one. Really? Sure. Características completamente associáveis a uma pessoa insegura, uma pessoa que não tem tantos contatos sociais, uma pessoa que viveu a vida inteira não sendo descolado. Então é muito a antítese do que eu estava pensando antes, do que o pessoal geralmente costuma pensar. E a própria direção mostra bastante isso, fazendo questão de colocar, olha só, é bem detalhezinho, o Peter sempre no lado um pouquinho mais apertado da tela. A Gwen sempre tá mais dominante, mais dentro do enquadramento, e o Peter tá no cantinho apertado. As pessoas não fazem muitas coisas acidentalmente. Às vezes fazem, mas imagino que tenha sido de propósito aqui, porque é bem óbvio. E faz sentido total com a narrativa. Yeah, just, you know, Some other... time. All right. Okay. All right. Let me in. Em sequência, a gente tem o assassinato do tio Ben. Um dos marcos principais e mais importantes para a vida do Peter. Peter totalmente carregado de culpa por ter sido indiretamente responsável pela morte do tio, saiu por aí caçando pessoas que pareciam com o assassino. Então, casualmente, acabou descobrindo que era muito mais fácil se ele usasse uma máscara e acabou se tornando, por acidente, um vigilante mascarado. Então temos a aparição dele ali com a roupa completa, uma das cenas mais Homem-Aranha possível, dele zoando com o cara, roubando o carro, né? Entra dentro do carro, sai do carro, fica zoando com o cara, ajoelha no chão, falando que a fraqueza dele é faca pequena. Todo momento 100% Homem-Aranha. Só essa cena do Homem-Aranha zoando com o bandido, fazendo piadas, totalmente descontraído, poderoso, é tudo. É tudo que o Homem-Aranha é. Come on, let me go! Stop it! That isn't funny! It is kind of funny, man. Mas o melhor pra mim disso tudo é que acaba essa cena, ele volta pra casa. E aí ele tira a máscara. Ele deixa de ser Homem-Aranha, que é confiante, brincalhão, cheio de poder, cheio de não sei o quê, e volta a ser o Peter. E nessa cena em específico, ele tá completamente quebrado, tanto por dentro quanto por fora. Ele não consegue conversar com a tia May, ele não consegue olhar lá nos olhos, ele tá completamente arrasado ainda pela perda do tio Ben e por tudo que ele tá fazendo, por mais que 2 minutos antes ele estivesse todo brincalhão, blá, 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 blá. Agora ele é o Peter, ele não tá sendo mais o Homem-Aranha. Ele é aquele moleque que ainda tá sofrendo pela perda do familiar, ele é aquele moleque que ainda tem muitas inseguranças, que ainda tem medo do que tá fazendo, mas quando ele bota a máscara, ele vira Homem-Aranha, que precisa ser piadista, que precisa ser confiante. Listen to me. Secrets have a cost. They're not for free. Not now, not ever.
E isso é muito louco, muito interessante, porque sempre que as pessoas discutem sobre Homem-Aranha, elas pontuam que essas são as necessidades básicas de adaptabilidade do personagem, né? Que geralmente o Peter vai ser um cara mais não sei o quê, e o Homem-Aranha é a libertação do Peter. E ela tava muito bem feita aqui. E eu nunca tinha percebido. O primeiro momento verdadeiro de heroísmo do Peter e de nascimento real do Homem-Aranha vem depois da primeira hora de filme. Vem naquela cena da ponte em que ele salva o garotinho dentro do carro, ele morrendo de medo, porém fingindo que não, tentando botar a confiança pra cima, tentando ajudar o garoto, fazer com que ele fosse forte o suficiente pra conseguir sair daquela situação, por mais que ele mesmo talvez já estivesse desacreditado que daria certo. Mas acaba conseguindo e no final ele fica quieto, silencioso, observando, percebendo o momento, olhando o pai junto com o filho, que é novamente uma das questões muito importantes para ele nesse filme, a relação entre pai e filho, mas ele percebendo que ele conseguiu salvar uma vida, que mais do que isso, que ele tem o poder para isso. Ele não precisa ficar brincando, zoando com flash na escola, ele pode usar esse tempo dele para salvar vidas. E, novamente, como o tio Ben já disse anteriormente, até em outro filme, grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele não tem o poder e vai usar por, não, eu sou um bom samaritano. Não. Ele enxerga agora como uma responsabilidade individual dele salvar as pessoas porque ele tem o poder. Who are you? Spider-Man. Então o Homem-Aranha em si nasce nesse momento do filme, não nasceu antes. Antes ele estava experimentando, estava descobrindo, estava se ligando. O Peter Parker estava completamente quebrado e o Homem-Aranha estava por ali, estava surgindo dentro dele, até que ele conseguiu achar um momento e falar, tá, é isso aqui. É isso aqui que o tio Ben sempre quis pregar. É isso aqui que ele dizia que eu devia fazer. E agora eu vou fazer. Além disso tudo, a gente tem cenas maravilhosas no filme inteiro, cenas de luta muito incríveis, cenas que nenhum dos outros aranhas, inclusive, usaram de maneira mais interessante, de usar aranha dentro do Homem-Aranha, ele lutando contra o lagarto e enrolando ele num casulo de aranha. São cenas maravilhosas, só essa cena do casulo, você fala, caraca, velho, isso aqui é Homem-Aranha, velho. Vários momentos incríveis, um relacionamento amoroso dele com a Gwen extremamente bem desenvolvido e aprendizado e crescimento do personagem, que deixou de ser uma coisa e aprendeu outras, com o peso da culpa, o peso da responsabilidade e do dever. E por si só, o vilão é esquecível, mas não é tão horroroso nem nada. Tudo isso torna esse filme muito melhor do que eu me lembrava, muito melhor do que parecia e, com certeza, muito melhor do que a gente julgou na época. Principalmente o próprio Peter Parker, que, sinceramente, não acho nenhum absurdo dizer que essa pode ser a melhor adaptação de Peter Parker. Porque é completamente humana. E o Homem-Aranha, a gente sabe que é o herói mais humano de todos. So come on home, Peter. You're my hero. And I love you.